Estamos ao vivo! Aê. Estamos ao vivo, muito boa noite Boa para as pessoas noite. que chegam. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu preciso dizer que essa é a 25ª live de quarentena da Carnavalha-me. Estamos aí a todo vapor durante a epidemia do Coronga, levando diversão e alegria para as residências de todos os brasileiros, ou pelo menos aqueles que se interessam um pouco por literatura. No caso, muito pouca gente, tudo bem. Tem que lembrar que a Carnavalha-me está fazendo tudo isso de maneira colaborativa, e por isso existe agora agora que entrou ao vivo, Não, estou já falando tá. há tempo, é sério? Aqui tá 50 repetir meu segundos. speech, então. Ao minuto ao vivo, já estamos ao vivo, parece. Aqui diz 14 segundos. Voltando ao assunto, a gente está trabalhando de maneira colaborativa e por isso existe o Catarse, que é catarse.me/carnavalha-me, onde você pode acessar e se tornar um assinante da Carnavalha-me. E você tem acesso a brindes e outras coisas. Inclusive, nesse mês, O Paraíso Paraguaio, meu romance, publicado no ano passado, reeditado nesse ano, é um dos brindes a que se pode ter acesso lá no catarse.me/carnavalha. Bom, dito isso, agora eu vou apresentar os nossos convidados. Caio Augusto Leite nasceu em São Paulo em 1993, é mestre em literatura brasileira pela USP, integrou o Printemps littéraire brésilien na França, eu detesto falar, e na Bélgica, em 2018, é colunista da revista digital Ruído Manifesto, autor de Samba no Escuro, A Repetição dos Pães, pela Sete Letras, e Terra Trêmula, pela Caia Ponte, em 2020. Pedro, quem você é, mano? Fala aí. Pedro. Você não me mandou a mini bio, pô. Pô, eu mandei sim, mas tudo bem. Bom, ele mandou pro... Então. Meu nome é... É bom fazer um freestyle aqui, então. Meu nome é Pedro Moalen, sou mineiro, graduado em letras pela USP. Imagino que, se não me engano, o Caio também, né? Eu não sei se ele falou na mini bio do Caio, mas eu estava viajando aqui. Cursando mestrado na USP agora, não sou do Printemps, não sei o que, brasiliano da França, nem nada, mas também sou poeta, tradutor e autor desse livrinho aqui, que saiu pela Patois. Que é Tem resenha na Ruído Manifesto. Vejam lá. Resenha assinada pelo senhor Caio. Muito boa, por sinal. Olha, quase que é melhor que o livro. Ah, sim. O Caio tem essa mania. O Caio tem essa mania. Ele fez isso com o Enclave também. Olha aí. A gente está em boas mãos, né, Marcelo? A gente tá. Ô, Pedro. Eu acho que é isso. Eu não sabia como dizia o teu nome até hoje. Porque agora tu falou o teu sobrenome. Então, Moalen. Né, Moalen. E aí tem uma galera aí que te chama de Pedro Molhado. Você, no caso. Elas não estão erradas, né? De todo erradas, mas... E aí eu queria saber uma coisa. Tu já foi o menino da camiseta molhada? Cara, eu acho que eu não peguei a referência. Isso é... Não. Garota molhada do Sabadão, Sabadaço. Nossa, eu tô todo perdido aqui. É mesmo? Eu sou muito jovem, gente. Pode não parecer, embora digam por aí que eu tenha 30 anos. Eu sou mais velho que o Pedro. Pois é. Mesmo? Eu tô conversando com dois guri. Pois é, cara. Mas então, essa questão do sobrenome, ela é... Mesmo dentro da minha família, não tem quem saiba pronunciar direito. Então, é normal. Tem várias pronúncias. É árabe. É árabe? Família libanesa. No árabe seria algo como al-mualim. E apareceu um H de repente ali que todo mundo acha que é pronunciado aspirado, né? Então fica Mohalem, mas... Não, acaba que é só Mohalem mesmo. Mas normal, eu já tô acostumado. Eu tô aceitando tudo que é pronúncia, até molhado já estamos aceitando aí, porque melhor do que ficar lutando contra a língua. Tu sabe que tem um escritor de origem libanesa aqui em Santa Catarina, Ouve,
o Salim Miguel. Hum. Ele foi um escritor importante, muito importante aqui, e ele tem um romance interessantíssimo que eu vou te arrumar, que é o Nur na Escuridão, que é sobre a vinda da família dele para o Brasil e como eles caem aqui em Santa Catarina e aqui em Florianópolis. Nossa, deve ser muito interessante. Esse movimento migratório libanês no começo do século XX, final do século XIX, foi um negócio doido e muito bonito também. O modo como houve um modo de estabelecimento aqui, como o Brasil proporcionou uma vida para esses então refugiados, né, do Império Turco, que vieram para cá. Muitos chamados de turco por causa do passaporte. Eles assinavam como turcos para não sofrerem represália. Enfim, é uma história interessante. Eu não conhecia esse romance. Então depois eu agradeço se puder me passar. Não, também não. É uma referência a se procurar. Mas eu vou te arrumar o Nur, na hora que eu achar aqui. Sempre tem no centro. Ah, bacana. Eu fiz algumas perguntas de última hora para vocês, né? Porque a gente só fala de literatura nessa live no final. Antes a gente fala de coisas muito mais interessantes. Por favor. Então eu tenho uma pergunta para o Caio. Primeiro. Deus. Caio, tu é de São Paulo. Então conta pra gente se existe alguma coisa de positivo em ser paulistano. É uma coisa a se pensar, né? Será que tem? Deve ter, né? Poder falar mal daqui com propriedade, né? Acho que é uma coisa positiva, né? Existe lugar de fala do paulistano, então? Ah, existe. Como existe do Florianopolitano, sei lá como fala isso. Do Santa Catarinense. Do Catarinense. Tem coisas positivas aqui. Tem gente bacana aqui, vai. Umas 5 pessoas legais aqui. Eu não estou incluída entre elas, mas deve ter. 4. Deve ter umas 5, 6 pessoas legais aqui. Mas, tem coisas positivas. Tem a patuscada, tem a patuá. E aí, ó. Vai cuspir no prato que comeu agora? Pega no pulo. Não pensei. Não, é isso aí. Tem coisas positivas, gente. Vamos lá. Me ajudem aí, gente. O Pedro tá aqui, morando aqui. Me ajuda. Tá. Como mineiro, eu preciso dizer que eu acho que o paulistano ele é muito, muito prático, muito objetivo. E acho que isso é um ponto positivo na maioria das vezes. Ter uma espécie de nervos de aço. É uma faca de 2 gumes, porque é bom ter uma certa insensibilidade, porque é uma cidade muito dura, muito ríspida. Mas... 45 de aço. Enfim, olha aí, inclusive parece mais mineiro do que mineiro mesmo, né, nesse aspecto. Que mineiro é um bicho desconfiado, né, o paulistano acho que ele tá um nível acima disso. Já é um negócio trancado mesmo. Uma autopreservação muito, muito cobrada, eu acho. Né. Mineiro não vai falar mal de mineiro, então né? Positivo. Fica aí com... Positivo tem eu. Eu sou o ponto positivo. Eu sou o evento. Sem dúvida. A próxima pergunta é para o Pedro. Mas o Caio também pode responder se sentir à vontade, viu? Ô Pedro, qual é a importância do mar na psique do mineiro? É aquele horizonte projetado para além do horizonte, né? Além do horizonte. Minas está lá, presa, perdida entre montanhas e morros e umas irregularidades sísmicas muito bizarras. Então eu, como mineiro, quando vejo o mar, eu fico só abatido. É como se fosse uma catedral gótica, sabe? Te deixa tão pequeno, mas não é um efeito negativo. Eu não sei se é por eu ter presenciado tão poucas vezes o mar, então ainda rola uma romantização. Mas sempre quando eu vejo aquela reta, sempre tão reta assim, se perdendo no azul do céu, é uma coisa que parece que às vezes não existe. Mas acho que não deve ser coisa só de mineiro, né? Tá certo que o mineiro ele é uma caverna em si, um vale em si. Talvez nesse sentido tem uma importância maior, mas para um retirante nordestino, o mar é a esperança, o mar
é uma coisa tão mais vital, Amor. talvez. Tão mais visceral. Não sei, eu não posso falar com propriedade. Gente, se vocês ouvirem os cachorros aí, eles estão para além do meu poder, viu? Eles latem e rosnam Que lindo. e atacam, mas vão ficar lá no fundo. Que lindo, Pedro. Ah, Eu me perdi na obrigado. tua resposta de tão bonita que ela foi. Ah, o mar é muito importante pra mim. Tem nem brusinha pra usar, tá? Ouvir essa resposta. Quem é o escritor do meio? Se for eu, sou eu. Esse é o Pedro. Marcela, esse é o Pedro Moalen. Pedro, mó além. Moalen. Malém. Agora a pergunta é para os dois. Que escritor da literatura brasileira vocês pegariam? Putz. Pode ser morto já também. Se for constrangedor falar, pode ser um finado. Finado. De quem vocês tirariam uma casquinha? Tá, acho que da Hilda, né? A Hilda. Ai, tudo feio escritor brasileiro, gente. Poupe. Muito obrigado. Provavelmente a Hilda. É uma pessoa que deve ter aquele negócio de olhar no olho, sabe? Deve ser brabo com ela. Enfim. E vocês? Eu nunca nem pensei nisso. Eu também não, mas eu tô respondendo aqui, né? Uai. Pô, não sei. Eu pegaria não pegaria, não. Outro dia pro Paulo que eu perguntei em quem ele daria um soco. Aí a gente chegou a uma conclusão juntos. Mas de pegar, mano, eu não sei. Porque os escritores foda é de fato tudo feio, né, velho? Coisa horrorosa. Não, o Caio F era gato. Tem que lembrar disso. Bicho grilo, não. Feinho. Oi? Feinho. Ah, não. Eu acho ele bem gato. Olha, devo elogiar o seu bigode, Marcelo. Realmente, seu bigode cresceu rápido, que inveja. O meu tá quase, mas... Tá ralinho ainda. Tá bigodinho de charreteiro. Isso aqui. Entendi. O Zé Ronaldo falou Ana C, de fato. Ana C, gatinho. Ana C, gatinho. Nossa, ela tinha um olhar de... Eu foco muito nos olhos, né? Mas é só pra disfarçar a libido, só. Enfim. Você falou de dar um soco. Nossa, eu ia dar um soco no Bilac. No Bilac, mano. Nossa. Eu daria um soco no Bilac. Sério mesmo. No Bilac. Nossa, vocês sabiam daquela história que ele desafiou, acho que foi o Raul Pompeia, pra uma briga de sabre na rua? Não tinha Yu-Gi-Oh! Nessa época. Infelizmente não. Nossa, eu acho que foi o Raul Pompeia, eu não lembro, mas ele tretou com outro escritor aí. Eles eram um puta amigos, mas aí eles tretaram e falaram, não, vamos resolver isso na briga de espada na rua. Marcaram, na primeira vez foram, reuniu o público e tudo, mas a polícia não deixou. Aí eles tiveram que voltar e remarcar. Miou o rolezinho. Sim, miou total. Aí na segunda vez que eles foram tentar novamente, a polícia não deixou. Eles falaram, tá, vamos fazer isso dentro de casa, então. Aí foram, acho que na casa do Bilac. Briga de espada. Que merda. O Bilac é um baita do cuzão, né, cara? Sério mesmo. Ele era um cara muito esquisito. E aí eles rememoraram toda a amizade deles, beberam, não sei se fumaram, charuto, o que era. Aí depois que terminaram, você fala, tá bom, vamos lá. Aí, assim, vamos fazer assim, pra não ser tão pesado, quem primeiro acertar o golpe ganha. Aí ele, tá bom. Enquanto isso, o Euclides da Cunha morrendo, né, tomando tiro do padrasto, mas enfim. Aí eles lutaram lá, nenhum dos dois sabia lutar. Aí ele desferiu um golpe no outro e o outro caiu assim sangrando. Aí na hora ele ficou desesperado, falou, meu amigo, começou a chorar, pegou ele e saiu correndo pra pedir socorro pra levar o rapaz pro hospital. E assim terminou a briga dele. Ele também protagonizou o primeiro acidente automobilístico no Brasil, Bilac. Eu lembro, é verdade. Como assim? Ele era amigo do cara que trouxe o primeiro automóvel pro Brasil e foi fazer o test drive. Ele conseguiu a proeza de um carro que devia andar 5 km por hora e batendo de árvore em árvore em zigue-zague. Eu jogando Mario Kart. Total.
Bilac, nossa, a vida dele é louca, né? Só tinha controle Mas é nos um versos. dos meus poetas preferidos, fazer o quê? Tem disso, né? Todo mundo tem defeito, né? Ontem eu tava conversando sobre o Gessinger, e aí a conclusão é que o Gessinger é um baita de um babaca, né, cara? Mas, O que tá dizendo? daí eu pago um pau Sem fudido concessão, não pra seria ele nada. também. Então, tem dessas coisas. E você acha que é mais fácil... Desculpa, pode perguntar. Desculpa. Eu falar, você acha que é mais fácil a gente pagar esse pau pra quem já tá morto? A gente conseguir separar o autor da obra quando ele já tá morto? A minha relação com o ele não vai Gessinger fazer, é né? de tiete, putinha mesmo, assim, eu sou... Sério. Não tem saída, não tem jeito. É quase em Estocolmo. É por aí. Entendi. Ô, Caio, como o BBB influencia a tua criação literária? Influência que eu não escrevo quando eu tô assistindo BBB, ué. É isso. Entendeu? Prioridades, né? Assim, votar pro Babu ficar muito mais importante que fazer um poema, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que fica Babu, entendeu? Bom, eu sou do tempo de BBB com Kleber Bambam, né, meu? O povo deve Alemão, Jean Willis. Quem é Babu? Então, assim, eu não sei quem é Babu. Se puder Babu explicar, eu agradeço. Vai assistir BBB. Ele é da temporada atual, meu filho. Tá rolando ainda. Vai assistir TV que tá passando. Babu. Caio, você não acha que um bom poema, ele dá um soco tão forte quanto uma sentença no paredão? Um bom poema? Um bom poema é você ficar de um paradão. Eu acho. É tipo a mesma sensação, eu acho. Nossa, olha, realmente. Parar pra pensar aí. BBB com tudo. BBB. O que é um bom poema pra vocês, cara? E já começou a poesia. O poema é o que dá pra chegar no... Primeiro é o que dá pra chegar no final. Não, é só um passeio, depois a gente volta pra isso. Pedro que é poeta, ele pode responder melhor. Você é contista, né? Eu esqueço isso. Você tá uma graduação acima já. Um bom poema, acho que não dá pra gente fazer uma bula de o que um bom poema deve ter, né? Eu acho que isso é o caminho contrário, mas às vezes a gente identifica um bom poema pelo efeito que ele causa na gente. Só que eu não saberia afunilar isso com qualidades formais ou técnicas, que é tudo tão variado. Mas acho que os poemas que eu considero bons são aqueles que ficam me visitando sempre. Para roubar uma expressão do Emmanuel Santiago, ele falou que um grande poema é aquele que te visita ao longo da vida. Mas sabe quando você se pega falando um verso ou se pega comovido por uma construção? Às vezes não é nenhuma frase que diz algo comovente, mas pelo modo como foi dito. A língua, quando ela é usada por esse enviesamento que não visa só o comunicativo, mas tem um apelo estético, ela me comove bastante. É mais ou menos por aí que eu vejo uns bons momentos na poesia. Bilac é cheio deles, mas também por um grau e por um caminho totalmente diferente, a gente pega a Euridice Fontella, que também tem extremamente concisa, e ela sabe fazer uma concisão em que cada elemento é importante, né? Da poesia como se não faltasse nada. Enfim, os bons poemas são esses que sabem dão aquela impressão de que não falta nada, eu acho. Mas e os teus bons poemas, Pedro? Como é que ocorre isso na tua própria escrita? Tu consegue reconhecer quando tu escreve um poema foda? Nossa, e tu pensa, caralho, eu fiz isso? Eu acho que não é uma coisa linear, não é uma coisa permanente. Às vezes eu escrevo um poema que na hora eu considero incrível, mas depois de um tempo, depois de receber o feedback de algumas pessoas que me apontam algumas falhas nele, por exemplo, falha no sentido de que algo poderia ter sido repensado ou algumas escolhas não foram tão felizes, e eu me pego tentando reescrever aquilo, eu não consigo mais, então eu já nem tento mexer mais no poema. E o que antes para mim era uma coisa incrível se torna uma coisa não tão bonita assim. Mas na hora eu não sei dizer se
eu não gosto muito de falar assim, esse é um bom poema, quando eu falo dos meus poemas, mas eu falo, eu gosto muito desse, ou eu gosto mais desse do que desse, talvez pela... tão irregular também o meu modo de composição, porque em alguns momentos o negócio flui com uma facilidade, em outros eu tenho que começar sem saber onde eu vou terminar. Por exemplo, eu tenho um poema que se chama Napoleão, que são 2 quartetos, que eu escrevi quando eu vi uma pintura do Napoleão olhando a esfinge lá no Egito. Eu falei, nossa, que imagem forte. Aí eu lembrei daquele poema do Ozymandias e tal, do Shelley, e comecei a escrever em cima disso. Mas eu sabia mais ou menos onde eu queria chegar. Agora tem um outro que se chama Madrigal, que são 2 tercetos. Eu tinha uma expressão que eu queria usar, que não ocupava nenhum verso inteiro, e aí eu tinha que fazer o poema, se direcionar para aquilo, mas eu não sabia o que eu queria dizer, o que ia acontecer. Enfim. Eu tô muito você, Marcelo, desculpa. Ou obrigado, não sei. Não, tá ótimo que eu vi, cara. Que isso? Bom, é por aí. Às vezes é um processo dificultoso, às vezes é um processo muito fácil. O que não quer dizer que por ser fácil tem menos valor, enfim. Não sei, acho que eu vou acabar me distanciando muito da sua pergunta se eu continuar falando. Então melhor parar por aqui. Tá ótimo. Ô, Caio, conta pra gente como tu escreve. Eu não quero muito saber da tua vida de contista ainda. Eu quero saber da tua vida de poeta. Que caminho é esse da ideia até o poema? Como ele se cumpre? Eu acho que é uma coisa muito... Não sei explicar, é bem pontual, eu acho. Mas a partir de uma pontualidade de uma coisa de coisas que eu vou acumulando sem saber que estou acumulando e de repente elas pedem para ser tiradas de dentro de mim de algum modo. Então acho que pode parecer que é rápido ou fácil, mas eu acho que tem essa questão da vivência das coisas, do olhar das coisas. E quando, de repente, uma palavra, um verso, uma imagem, um filme faz com que eu sinta a necessidade de, como um poema que o Pedro falou, a imagem que o Pedro falou que viu deu alguma coisa, né? Tipo isso, uma imagem, uma coisa que faz com que eu sente e escreva, mas geralmente eu escrevo muito rápido um poema, assim, eu não tenho muito esse trabalho de estar reescrevendo. Mas não que então eu acho que é um trabalho mais que ele vem mais do acúmulo, assim. Então, a hora de escrever ele é muito rápido, mas eu sei que ele teve um antecedente que nem eu estava sabendo que estava tendo, entendeu? É uma inconsciência, assim, da visão que vai guardando retalhos de coisas, de imagens, de sonoridades que vão, uma hora, ser aquele poema que ele pede para ser escrito naquele momento e não em outro. Não antes, não depois. E é a mágica, né, que acontece. Mas depois aí, se for uma bosta, a gente joga fora e fica bom. Aí ele fica, continua, nem sempre dá certo, né? Quer dizer que ele vai dar certo sempre. Vocês sabem bem o que é isso, porque deve jogar bastante coisa fora também. O Rodrigo... A maioria das vezes eu... o Rodrigo pergunta. Não, o Rodrigo pontou uma questão aqui que é sobre estudar literatura, né? O Caio é mestre pela USP e Pedro é mestrando, é isso? Uhum. Como isso influencia a produção de vocês? Assim, como esse contato da faculdade de letras e do mestrado em literatura, isso atrapalha ou ajuda? Ou atrapalhou ou ajudou a escrita de vocês? Responde primeiro, Pedro, eu? Fala, Caio. Eu acho que no começo assusta um pouco, na verdade, porque você escrevia antes de não estudar nada e de repente começa a estudar e aí você começa a rever tudo que você escreveu e ver que muito daqui não presta, assim. Praticamente tudo não, é meio que muito amador, assim. Então, no começo assusta, mas é aquele susto que vai te ajudar depois, né? Uma hora você tem que
não necessariamente estudar academicamente, mas estudar lendo também. Então, quando você escreve não lendo coisas, você também vai se deparar com coisas depois que vai falar que não era tão bom, não era tão bom que eu escrevia antes, quando começa a lidar com uma tradição, com coisas. Você escrevia coisas meio que soltas, assim, sem saber o que você queria, se você queria continuar uma tradição ou ir contra ela. Escrever coisas da sua cabeça, assim, meio que sem muita noção de nada. Não que não para escrever coisas bonitas, mas é outro diálogo, eu acho. Acho que depois ajuda, mas eu acho que você começa a ter mais consciência estética também do que você está escrevendo. E acho que eu escrevo menos hoje em dia, mas eu escrevo mais agora eu já sei mais quando eu quero escrever. Então é uma coisa mais consciente, eu acho. Eu escrevo quando eu sei que aquela coisa pode dar um pé, assim, não ficar me forçando a escrever porque, preciso escrever 30 poemas por mês pra ser um grande poeta ou um grande escritor, sei lá. Então, acho que gera mais uma consciência eu preciso escrever isso, sabe? Tipo, isso vai ser necessário pra mim? Não sei. Acho que antes a gente escrevia mais no impulso, assim, da emoção. Não é só a emoção que faz, né? Um poema, um conto, ou qualquer coisa. Emoção pode fazer qualquer coisa, né? A gente vive de emoções a toda hora. Isso não quer dizer que a gente vai escrever poemas a toda hora. Então, acho que tem que saber como você vai lidar com essa emoção. Não ter emoções, porque emoções, quem não tem emoções, não é? Roberto Carlos. Então é isso. Pode fazer o adendo que a Ana Emília colocou ali sobre se vocês estudam poesia. E aí o Caio pode continuar a responder e depois o Pedro responde tudo de uma vez. Peraí que minha mãe entrou aqui. Manda um oi pra ela. Olá, mandaram um oi pra você. Meus amigos. Ela tá de pijama, ela falou. Então, eu estudei Clarice no mestrado, então não é poesia, acho. Então, responde a pergunta, não estudo poesia. Clarice. Bom, realmente, quando a gente entra na graduação, principalmente em literatura, a gente começa a repensar tudo que a gente escreveu até então. E passa a repensar tudo que a gente escreve a partir daquele momento também. Eu lembro no primeiro semestre, eu comecei a escrever aos 16. Aí no primeiro semestre do curso de letras, Introdução aos Estudos Literários, o Caio deve conhecer o Fábio de Souza Andrade, professor de... Então, super estudioso de poesia, né? Aí eu fui lá pra ele com o meu soneto. Queria mostrar pra ele. Olha, escrevi um soneto, cara, sua opinião. Todo assim. Fazia 2 anos que eu escrevia poesia. Que eu tinha começado a ler poesia, mas especialmente. E aí ele me explicou, extremamente solícito. Então eu não consigo analisar o seu poema assim separado. Tem que dar uma olhada geral na obra do autor para poder dar um veredito e tudo mais. O que era ótimo, porque o poema era horrível. E no final do semestre eu imprimi uns 20 poemas meus e entreguei para ele encadernado. Falei, aqui agora você pode analisar meus poemas. Não. Pois é, ele nunca falou nada, ainda bem, espero que ele tenha jogado fora. Espero que ele esteja nessa live agora, tá? Professor Fábio, espero que você não tenha guardado nenhum vestígio daquela época. Ele falou que eu tenho o nome do filho dele, então... Nem rancor, né? Foi um consolo, assim, sabe? Olha, você escreve muito mal, mas você tem o nome do meu filho. E depois, no ano de primeira matéria de literatura brasileira com a Judith, mostrei alguns poemas para ela também. Judith é maravilhosa, né? Aí ela me falou, não, continua escrevendo, porque o pessoal o escritor entra no curso de letras e desiste. Porque começa a ficar intimidado, começa a ficar inibido. Realmente, a gente é bombardeado com crítica literária da melhor qualidade, grandes autores, teoria literária o tempo todo, cânone, né? Então, mas isso tem um lado positivo. A gente ganha e cria um repertório de leitura que não é o único, nunca é o único e não necessariamente é melhor que qualquer outro, mas a gente tem um repertório de leitura no curso e ferramentas para analisar esse repertório.
que a gente consegue aplicar no que a gente escreve também. Então tem esse lado de que a gente fica muito mais perfeccionista, talvez, muito mais inibido, mas por outro lado a gente começa a entender um pouco o caminho das pedras, se é que há um caminho das pedras, mas começa a ter uma exigência maior e ao mesmo tempo uma sensibilidade para apreciar também aquilo. Mas eu já vi tanta gente no curso de letras, acho que 90% dos estudantes de letras não gostam de poesia, então acho que não é necessariamente um caminho que todos vão tomar. E sobre estudar poesia, sim, estudo, na graduação eu estudei um pouco, não foram todas as matérias de literatura que a gente viu poesia, nem todas de literatura brasileira ou literatura inglesa, minha habilitação é em inglês, e no mestrado eu faço estudo da tradução. Então, de certa forma, eu estudo poesia com esse enviesamento na tradução literária e, assim, estudar a técnica de poesia. Tenho vários livros, mas acabo quase nunca lendo nada. Acaba sendo uma coisa muito mais intuitiva e muito mais voltada para a prática e leitura de poetas do que de teoria. O que eu devia consertar de uma hora ou outra. Mas é mais ou menos por aí. Ou não. Consertar é um negócio que implica errado, né? E de uma forma ou de outra, eu acho que o erro, eu gosto muito do erro. Acho o erro uma coisa bonita. O Ricardo Moreno fez uma pergunta para vocês. O poema tem função? Tem a função poética da linguagem. Brincadeira. Eu ia responder isso, droga. Não, para mim, poesia... Pois é. Para mim, poesia é inútil. É inútil, para mim é inútil. Que dizer que ela não tem utilidade é diferente de dizer que não tem valor, né? De certo modo. Sim. O que tu acha, Caio? Eu não sou poeta, então não sei. Eu acho que não tem muita função, não. Tem pouca função prática, assim, né? Pouquíssimo, não. Essa galera que acha que vai... Acho que a recepção dela tem mais função, né? A forma como ela vai ser recebida pode ter uma função, né? O poema em si. Depende de como ele foi recebido, né? Aí ele vai ter uma função, mas posso estar falando besteira também, não sei. Não sou teórico de nada. Mas na hora de escrever o poema, tá lá o poema para ser escrito, tá a ideia na cachola, vocês vão colocar no papel. Vocês pensam que vocês estão fazendo alguma coisa importante? Quer dizer, que vocês vão alcançar alguém com esse poema, por exemplo? Que vocês vão mudar o dia de alguém com esse poema? Que vocês vão foder o dia de alguém com esse poema? Isso sim, né? Pode ser pra pior ou pra melhor, né? Depende do poema. Pode ser isso. Você acaba com o dia da pessoa, né? Aquele poema ruim aparecendo logo às 7 da manhã, né? No Facebook. Acabou com a vida da pessoa. Os poemas do Lábios aparecendo às 7 horas da manhã. Às vezes acontece. Vou ler porque vou esperar até às 10, porque vai que, né? Não quero estragar meu dia agora, né? E você, Pedrinho? Poesia, né, eu acho que ela não é no meu caso, pelo menos, eu não escrevo poesia guardando só para mim. Claro, ela tem um retorno íntimo, é um prazer, um orgulho muito grande que eu tenho quando eu vejo um poema meu no qual eu consigo colocar o que eu queria colocar. Mas não vai morrer em mim. Eu quero que alguém leia, quero que isso chegue a outras pessoas e que as outras pessoas gostem daquilo. É arte, no fim das contas, né? Assim como o desenho, quando eu faço algum desenho, eu gosto de que as pessoas possam apreciar aquilo. Mas na questão de poesia ser inútil, eu falo isso, mas, claro, é uma resposta que é igualmente estética, né, para a pergunta. A poesia pode ser usada no aprendizado de uma língua, se você apresenta uma poesia estrangeira para alguém, para ela entender alguns lugares comuns do pensamento, da filosofia daquela época, e da própria noção fonética da língua, né? O ritmo, como ele é ditado, que o ritmo de uma língua pode ser ditado por sílabas átonas e tônicas, ou por sílabas breves e longas, enfim. Tem uma função didática na poesia, mas não acredito que seja a função primordial do poema. É uma função posterior. Depois já em outro nível de apreensão do poema, né? Enfim.
A Marcela diz que é brasileira e mora em Portugal há 20 anos. E ela pergunta o que vocês indicam para os erros dela. Mas que erros, Marcela? Os erros da vida? Os erros da língua? Explica pra gente. Os erros dos poemas, eu acho, não sei. Não sei. É isso? O Pedro falou que gosta dos erros. É isso? Ah, por isso. Eu acho que se for para errar, um preparador de cena do coral que eu participo. No ano passado a gente tinha uma montagem cênica do nosso repertório. Aí ele falava, se vocês forem errar, errem com vontade, errem com prazer. Então não é errar e ficar constrangido pelo erro, é abraçar aquele erro e mostrar, nossa, é isso aí mesmo, não era para ser assim, é isso aí. Deu ruim. Deu ruim, mas tá bom. Tá. É proibido dançar, mas se quiser pode, né? É tipo isso. Ô, Caio, tu é prosador, contista, desculpa, e é poeta. Dizem, né? Não, eu tô dizendo. E quem manda nessa live sou eu. Como é que tu elege, na hora de escrever, como tu elege a forma pro que tu vai dizer, se num poema ou se num conto, na relação com essas duas próprias linguagens, assim. Existe algo de mais elaborado na prosa? Existem temas que demandam a prosa para serem elaborados? Ou melhor, ao poema resta a síntese? Fala disso pra gente, isso é muito importante. Para mim, inclusive. Eu não sei explicar pra mim. Eu já sei que eu vou escrever um conto sobre a coisa, eu acho, porque já vem em prosa, a coisa toda, já vem em cena, então não consigo pensar naquilo como um poema, por exemplo. Então aquela coisa já vem com várias coisas que eu já sei que aquilo tem que ser tratado com a prosa e não com a poesia, por exemplo. Não vem só uma ideia, já vem cenas, vem imagens de coisas que não é poesia, entendeu? Eu sei que tem uma história, um linear aí que não é um poema, então não vai poder ser um poema para mim. Então é uma coisa que já vem pronto, né? Pelo menos para mim eu já sei que vai ser um poema e que vai ser um conto. Então, embora eu acho que tenha temas que se repitam em poemas e contos que eu escreva, mas são lidados de formas diferentes. Assim. O poema, né, bem mais sintético, né, aquele instante bem pontual, e o conto que tem toda aquela armação para chegar naquele momento. Mas eu acho que para mim o conto ele já vem, eu já sei que é um conto, por exemplo, ou algo mais longo, não sei. Eu acho que para mim é intuitivo, não consigo sentir assim. Começar um poema e depois mudar para fazer um conto, por exemplo, ou vice-versa, começar um conto e acabar fazendo um poema. Nunca aconteceu, por exemplo. Acho que é uma coisa que é bem demarcada, assim. Não sei explicar teoricamente isso ou pôr em palavras muito bem, assim, mas acho que essa questão do formal mesmo. Eu já sei que eu vou precisar contar mais coisas, ter personagens, ter falas, ter vozes, ter coisas que... Tudo bem, dá pra fazer isso com poesia, mas eu acho que se é pra fazer um poema assim, eu prefiro fazer um conto, porque eu acho que dá mais certo pra mim do que fazer um poema mais narrativo, assim. Eu acho que vai ficar muito engessado, assim, não vai parecer tanto um poema pra mim. Eu acho que um poema mais imagético, uma coisa mais concisa, mais sem muita narratividade, assim. Sem muita transição de tempo, de coisa, é mais uma fotografia mesmo. O poema, pra mim. É um instante que eu olho e é isso, eu acho. Não sei se eu respondi, mas eu acho que não estava preparado para essa pergunta, porque nem eu sei a resposta. E contigo, Pedro, como acontece quando tu
tu vai escrever um poema. Tu te aventurou na prosa também? Tu já fez isso? Não. Tenho vontade, mas acho que acabei me treinando tanto na poesia que acabo lançando mão quase sempre. Meu pensamento literário acaba sempre caindo na poesia, em versos, mais do que em prosa. E tu já abandonou algum tema que tu quisesse abordar porque não cabia num poema, por exemplo? Acredito que alguns já, mas não que eu tenha abandonado. Acabo modificando ao longo do caminho. Geralmente, os poemas que eu não consigo escrever, eu guardo o que eu tenho deles. E, eventualmente, quando eu vou escrever outra coisa, eu volto para esses rascunhos e encontro versos, expressões que eu aproveito em outros poemas. E tem alguns em que eu acho um pouco mais difíceis de trabalhar, que ficam de molho. Eventualmente, talvez eu consiga trabalhar neles e já teria alguma coisa escrita para iniciar, ou vou saber por onde não começar. Né? Enfim, acaba tudo sendo aproveitado. Mas sim, tem alguns temas que eu acho mais difíceis e que me dão algum bloqueio para inicial, ou por falta de repertório, ou por falta de pesquisa, que muito do que eu escrevo ele é baseado no que eu sinto e no que eu sei e tudo mais, mas tem coisas que a gente precisa pesquisar um pouco, algumas terminologias, principalmente na hora de traduzir, quando a gente vai traduzir um poeta de outra época que segue algumas premissas bem diferentes da nossa, que lança mão de um vocabulário que você não conhece. Aí você tem que fazer uma pesquisa para entender como aquilo era chamado na época, na nossa língua, no caso. Então, no fim das contas, tem esse lado de mais técnico que a gente que eu, pelo menos, acabo considerando um pouco mais difícil na hora de escrever. Pode ser o motivo de eu emperrar mais, empacar mais na hora de escrever um poema autoral, mas são exceções mais do que regra. Eu tenho uma dúvida sobre tradução, que é uma dúvida sincera. Assim. O quanto existe de autor no momento em que o tradutor está escrevendo esse poema em português? Sim. Isso é uma questão muito importante na poesia traduzida. Porque, primeiro, há vários tipos de tradução, né? Há várias propostas de tradução, principalmente em poesia, há várias propostas, vários enviesamentos estéticos e finalidades diferentes que podem surgir pela preferência do tradutor, pode surgir por demanda de editora, para poder preencher um aspecto da tradução que ainda não foi contemplado no que há de poesia traduzida no Brasil. Enfim. E cada coisa nesse sentido vai demandar do tradutor um pouco de autoria naquilo. E a gente vê cada tradutor tomar uma postura diferente. Alguns se consideram veículos de transmissão da poesia, outros, como Haroldo de Campos, se consideram, eu não sei que termo usar, mas autores, né? Uma espécie de coautores ou reautores daquilo. De minha parte, eu considero que há muito da mão do autor nisso, porque a partir do momento que eu tento não só preservar alguns elementos técnicos e formais do poema, mas eu também quero manter a fluidez daquilo na língua, eu vou ter que apelar pelo que eu conheço, pela minha intimidade com a língua portuguesa, pelo que eu considero fluido naquilo, que eu considero natural e que soa bem. Então eu vou aplicar, vou suprimir algumas coisas, vou acrescentar outras, vou substituir, vou negociar com o autor para poder traduzir para nossa língua o que tem de mais natural naquilo, no poema original, no poema de origem que eu estou trazendo para cá, para que o leitor consiga ter uma experiência próxima do que o leitor da época e daquele local teve, né? Então há muito de autor no tradutor, sem dúvida. Eu acho isso lindo, sabia? Só queria dizer. Eu também acho. Acho que é por isso que eu traduzo muito, talvez tanto quanto eu escrevo a poesia autoral, eu traduzo a poesia. Mas essas tuas escolhas são pessoais ou tu... Sim, geralmente rola uma identificação. Demanda que tu tem que cumprir, assim, essa é a minha pergunta. É mais a questão da identificação pessoal.
Geralmente são temas que me atraem, geralmente são autores que eu acho que eu gosto de ler. Mas às vezes há alguma demanda também. O autor que eu traduzo no mestrado é o Alfred Tennyson, que é um poeta vitoriano. Eu gosto muito de um lado da poesia dele, poesia lírica, mas ele tem poesia narrativa, que eu concordo com o Kai, é muito, muito difícil de escrever. Quase nunca, acho que eu nunca escrevi um poema, assinei um poema narrativo. Mas a gente, na hora de traduzir um autor, a gente pode fazer a nossa seleção, claro, mas se eu quero apresentar para o leitor de língua portuguesa, o que é a minha proposta? Apresentar um recorte do autor que pegue tudo que ele produziu, de certa forma, vários tipos de poesia de vários períodos diferentes, eu vou ter que pegar coisas que não necessariamente eu gostaria de traduzir. Então ocorre uma motivação diferente. Agora, por exemplo, do meu livro, quase um terço dele, acho que mais do que um terço, é poesia traduzida, e são poemas que têm um fio temático. São autores de língua inglesa e língua francesa, e seguem um fio temático junto com os poemas que eu escrevi. Então tem uma seleção, tem critérios que eu estabeleço e que no fim das contas servem a um fim que dialoga com as coisas que eu produzo também. E a Daiane perguntou quem eu traduzo no mestrado, é o Alfred Tennyson, um poeta vitoriano. Foi poeta laureado depois do Wordsworth. Enfim. E o Gabriel Cortilho, beijo Cortilho. Cortilho é maravilhoso. O Cortilho pergunta se a antipoesia é uma forma de poesia. Caio, o que tu tem a dizer sobre isso? Primeiro. Não sei. Eu não sei o que seria antipoesia. Não sei. A pegada do Parra. Inclusive. Não sei. Não li. Eu preciso ler. Então, vai ficar pra próxima. Deixa pro Pedro responder, que é poeta. Não. Não li, gente. Desculpa. Não dá pra ler tudo, tá? Me manda os livros dele que eu leio. Também vou estar aceitando. Mas o anticristo é uma forma de Cristo também, né? Acho que a poesia acaba abarcando o que seja a própria negação dela. De uma forma ativa ou de outra. Embora eu não conheça também esse conceito de antipoesia, pensando com meus botões, se há uma procura do que não é poesia, uma procura ativa, acho que vai desembocar na poesia de uma forma ou de outra. Muito bem. Eu vou ficar pensando nisso. Eu também, não precisa. Pode esquecer o que eu falei também, se não tiver nada a ver com o conceito de antipoesia. Ainda bem que eu falei que não sei. Vocês foram mais sábios, eu tô bêbado querendo cagar regra. Digo que não sei. Ô Caio, tu estudou Clarice no mestrado, e a minha dúvida tem a ver com a tua própria escrita. Que às vezes soa clariciana, embora eu não goste muito desse tipo de apresentação, né? Quando diz que o poema do cara lembra Bandeira, ou lembra Drummond, ou lembra João Cabral, já fudeu tudo, né, cara? Porque já cagou. O cara já fica viciado, né? Então, vamos pedir pra galera das orelhas, gente que escreve orelha nesse país, para de dizer que porra que parece o poema do cara, por favor. Parece, sei lá, Quintana, foda-se que parece. Mas, ao mesmo tempo, é bom descobrir isso lendo o livro, né? Porém, a minha pergunta não é essa, isso era só um esculacho. Que bom. Caio, tu acha que quando a gente lê ou estuda uma autora como a Clarice, a gente corre o risco de cair nas armadilhas de linguagem de Clarice, ou repeti-las, ou escrever a maneira de Clarice? Isso pode acontecer? É natural que aconteça? Eu acho que pode acontecer com qualquer escritor que você leia muito. Isso aí eu acho, independente de ser Clarice, ou qualquer escritor. Se eu ler muito Marcelo Lattes, eu comecei a escrever como Marcelo Lattes. É que a Clarice tem uma escrita um lugar muito, né, marcado ali, né? A prosa dela, o estilo dela. Eu acho que acaba contaminando demais e aí você tenta
plagiar aquilo, fica uma merda, né? Porque é tipo tentar plagiar qualquer grande escritor, né? Guimarães Rosa vai ficar aquele entulho de neologismo sem sentido nenhum. A Clarice é a mesma coisa. Você começa a colocar umas pira psicológica, ó, não tem nada a ver. E aí, só pra emular uma voz que não... Quer dizer, não tem nada a ver. É só pra parecer que é Clarice, né? Aí, pior merda é essa aqui. Mas eu acho que é um processo natural, assim. Quem não começa escrevendo, copiando alguém, né? Então, copiava a Clarice demais. Ainda saca umas coisas de Clarice aí no meio. Quem pegar, pegou. Mas eu acho que... Não, mas eu acho que a voz é essa, né? Não tem como. É uma voz que... Sua voz não é sua voz, né? Sua voz são vozes várias. Eu acho que você tem que desgarrar um pouco dos escritores que você ama também e para outros também, para agregar um pouco mais, né? Acho que aí, quando você vai para outros lugares, você funde com outras coisas, né? Você consegue uma dicção mais sua do que só lendo aquilo repetidamente, você acaba ficando industrial naquilo, né? Você começa a repetir os mesmos chavões, as mesmas batidas, as mesmas percepções da Clarice. Não, mas você pode usar um outro escritor, pode usar, sei lá, para mim, Borges, Cortázar, Rosa, Machado de Assis. Poesia também entra mesmo na prosa, mesmo que não se fale muito, mas mistura muito, acho, para mim. Acho que para mim mistura mais a prosa na poesia, eu acho. Às vezes eu acho que influenciou mais também certas coisas, certo? Não sei explicar. Mas eu acho que é sempre perigoso você só ficar batendo na mesma tecla do mesmo escritor que você ama. Tem que ter esse afastamento, sim. E eu acho que por exemplo, agora já faz um bom tempo que eu não leio nada da Clarice assim de novo. Desde que eu acabei o mestrado. Então, eu acho que é um afastamento necessário, assim, porque você começa a ficar enjoado daquilo. E não só dela, mas dos próprios teóricos que falam dela. E é muita repetição da mesma coisa, assim. Então, você fica, já falou disso, já falou da barata, já falou da epifania, e você fica tipo, fala uma coisa que ninguém falou ainda. Mas eu acho que acho que agora eu tô pronto pra voltar pra Clarice, talvez, mas foi preciso agora dar chega de Clarice, por favor. Eu acho que é um momento importante, eu acho. Mas eu acho que contamina, sim. É um estilo muito peculiar, assim, muito fácil de contaminar. E até por parecer um estilo muito simples, quando não é. Por exemplo, porque a Clarice, ela lida com uma linguagem superficialmente simples, assim, as palavras não são difíceis, mas ela tem uma bagagem que vai além, assim, né, da gente quando começa a escrever, assim, né, ela tem uma bagagem de filosofia e de escritores estrangeiros e brasileiros que ela misturou tudo ali, e a gente acha que não tá ali, mas tá, né, então, a gente acha que só se colocar um monte de bugiganga ali no meio psicológico vai ser a Clarice, mas não é só psicologia que tem ali, tem filosofia, tem psicologia, tem um sociológico também, que as pessoas esquecem muito, assim, tem contos da Clarice que são extremamente sociológicos, assim, A Menor Mulher do Mundo, por exemplo, é um conto que dá para estudar pela sociologia também, então não dá para classificar a Clarice aquela vibe psicológica, assim, então acho que as pessoas perdem muito nesses rótulos e começam a tentar copiar a partir desses rótulos mais genéricos, né? O Rosa pelos neologismos, sei lá, sonetos, o Bilac pelo soneto, sei lá, deve ter mais coisa, o Bilac não deve ser só soneto, deve ter mais coisa num autor do que só aqueles rótulos genéricos que a gente vê nos livros, né? Então, acho que a gente tem que ir além dos rótulos. Beba Clarice. Fala, Pedro, o que você está pensando? Falei demais, Eu concordo com o Caio, estava pensando na poesia nesse sentido. Alguns autores, o que há de mais evidente, mais imediato na poesia deles, acaba sendo visado por muitos escritores iniciantes e tudo mais. O João Cabral é um exemplo gritante disso, né? A linguagem dele extremamente limada, mas também muito ríspida.
E de certa forma também essa questão de antilirismo dele é uma coisa que atrai muito hoje em dia. Aparentemente ser lírico para muita gente hoje é uma coisa não necessariamente boa. Então vão para esse lado, mas não sei, é difícil, porque a poesia dele tem elementos muito mais enraizados ali, muito mais viscerais do que o que a gente consegue pegar assim lendo, por exemplo, de ouvido. Então ficar naquilo lá não necessariamente vai trazer um poema cabralino, por assim dizer, né? Como a Ana Clarice, há conceitos muito mais íntimos e filosóficos ali dentro que é uma imitação, fazer um simulacro formal daquilo não vai necessariamente chegar próximo do que Cabral propunha. Um autor que faz muito isso comigo sempre que eu leio é o Paulo Henriques Brito. Eu me interesso muito pela poesia dele porque ele repensa a questão das formas fixas, escreve muitos sonetos com uma dicção muito contemporânea e muito próxima de um prosaísmo contemporâneo bem interessante, mas sem negar as demandas formais do soneto. E sempre que eu leio, eu acabo ficando com os cacoetes dele, escrevendo com uma linguagem muito próxima da dele. E é sempre, sempre. Foi com Formas do Nada, que foi o penúltimo livro dele, e depois o Nenhum Mistério também, que foi o último livro dele, acho que saiu ano passado ou ano retrasado. Que eu lendo aquilo lá, maravilhado com tudo que ele atingia na proposta dele, eu me pegava escrevendo só daquele jeito, não dava para... Ficava ecoando na cabeça e a minha dicção se aproximava muito daquilo. Inclusive, um dos poemas do meu livro é dedicado para o Paulo, e tantos outros têm a mão dele ali, querendo ou não. Mas é difícil, né, quando a gente pega um autor que a gente gosta muito, e não necessariamente que a gente esteja estudando academicamente, mas quando a gente pega para ler aquilo com olhos de quem está interessado em destrinchar aquilo, a gente se pega pensando e falando daquela forma lá por algum tempo. Acho que é inevitável. Às vezes para sempre, né? Os cacoetes, eles ficam ali, né, meu? Em algum lugar da cachola. E às vezes eles aparecem. É inevitável. E é lindo isso também. A gente fala como se a poesia do cânone não fosse cheia de cacoetes, né? Que vão se rastreando ao longo dos milênios, né? A gente ignora isso muitas vezes, né? Me digam vocês, essa é uma dúvida quase retórica, mas não. Tá bom. Felicidade, alegria, esses sentimentos tolos todos, eles permitem surgir daí boa literatura? Por que não? Acho que sim. Não, acho que sim, por que não? Tem um haikai do Kobayashi Issa, que eu lembro por causa do livro do Leminski, que ele fala de Basho, aquela biografia de Basho, e ele cita esse haikai do Kobayashi Issa, que na tradução dele acho que era alguma coisa como: pobre sim, pobre, 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 a mais pobre das províncias, mas sinta essa brisa. Uau! Eu acho maravilhoso isso. É um dos poemas que eu me pego pensando esses tempos, né? Todos esses tempos, na verdade. Porque é uma alegria tola, não tem coisa mais tola do que isso. Ele tá priorizando a brisa com relação à economia. Como assim? Né? A província pobre, mas olha essa brisa, que maravilha. Então eu acho que tem um certo grau de ingenuidade que faz muito bem para a poesia. Que está muito presente nesses sentimentos, de uma forma ou de outra. Tem essa concepção romântica de que a tristeza, tristeza e a solidão e a mágoa são combustíveis inerentes à poesia, mas não necessariamente. Me comove muito quando eu encontro esses momentos de ingenuidade permeados por tristeza e por tudo que negaria aquilo, e aquilo lá tá lá no meio. É uma coisa que eu gosto muito quando eu leio um poema. Isso é coisa que o Bandeiras soube fazer em vários momentos. Nossa, né? Ele fez isso com muita maestria, muita singeleza. Eu gosto muito da poesia do Bandeira, nesse sentido. Desde a Narina, eu tô pensando aqui, desde a Narina
até, que exatamente chama Brisa, o poema, até o Porquinho da Índia, né? Eu acho que passa por aí, assim. Vamos ler poesia, gente? Vamos? Vamos, né? Que não. Separou o poema, Caio, pra ler? Eu não. Preparei, né? Então tá. Porque eu tenho que começar ainda? Pode ser? Aham. Ai, meu Deus, tá bom. É um poema que eu fiz pro Labs ontem. Tá no meu... Lidem com isso. No meu, talvez, livro de poesias que um dia vai sair. Vamos lá. Ai, fico nervoso. Os poetas trapaceiam. Passeiam entre trapos, inventam tramas e vendem livros cheios de arabiscos. Fingem que são outros, mas lá dentro, onde o homem se olha no lago e se afoga, ali, na linha de uma costura que antes de longe nem parecia, pendurados nas paredes, se ocultam óbvios na tapeçaria. É isso. Eu nunca vi esse poema, eu vi? Eu não vi. Acho que já sim. Ai, meu Deus, me manda de novo. Vou mandar. Agora o Pedro lê um, e eu procuro outro aqui pra ler. Tá, eu gostei muito desse poema. Eu acho que eu já tinha lido, mas ouvi-lo é bom. É gostoso quando a gente tem a dimensão sonora do poema também, né? Ô, Pedro, quem é a Dona Velma? Ah, minha tia, minha amada tia. Oi, tia Velma, um beijo pra senhora. A gente também é fã do Pedro. Ele é lindo. Lindos são vocês. Eu tô só de gaiato aqui. Tá, eu vou ler não sei, eu vou ler alguma coisa do meu livro, então. Por favor. Com certeza. Merchan. Importante, né? Pior que eu não... Tá, vai ser esse daqui. Ele não tem... É um soneto, mas não tem título. Não nos cabe o silêncio das montanhas, o silêncio de pedra imponderável, o silêncio que rompe na garganta como o grito sem voz de um fuzilado. Não nos cabe o silêncio dos abismos, o silêncio da queda incalculável, o silêncio de um corpo que se inclina, mas que jamais se atira. Não nos cabe o silêncio traiçoeiro de uma trégua, o silêncio maciço de uma porta aberta. Só nos cabe o mais infenso dos silêncios, aquele que se entrega. Cabe a nós o silêncio dos silêncios para cuspir uma palavra morta. Eu me calo depois disso. Eu fico sem palavras. Obrigado, Pedro. Ah, gente, que isso. Nem vou ler mais nada depois. Que bom que gostaram. Vai ler sim. Faz favor, cara. Gente, deixa eu achar aqui. Tá complicado. Deixa eu achar um pequeno. Cara, eu leio o poema da casa, aquele. Eu gosto tanto dele. Que casa, homem? Aquele do aniversário. Ai, meu Deus. Vou ver se eu acho aqui. Por favor. É muito poema. É esse aqui, da casa que não tá pronto? A pessoa que se diz contista. Esse poema nem é bom. Nem é bom esse poema. Ele é lindo, lê pra gente. É esse? Não sei se é esse. Deixa eu ver se... Vamos ver. Em certo aniversário, a casa não estava pronta. Fizemos a festa como arremedo de moradia. O esqueleto de paredes, portas e janelas, nem teto havia. E tantas memórias são assim, sem definição, a um passo de estarem construídas, mas irremediavelmente inconclusas. Depois foram colocadas as portas, as janelas e o telhado, e mudamos. Não lembro quantos anos fiz naquele dia. Nem é bom esse poema. Nossa, esse me arrepia as costas. Maravilha. Poemas verídicos. Muito bom. Pedro assim, ai, que lixo. Vou elogiar pra... Vai lá, Pedro, por favor. Até parece, né? Não sei, deixa eu... Tá,
Pensando em algum. Vou procurar algum na internet, tá? Se vocês não se importarem. Na internet, seu? Não, a gente não se importa. Internet. No meu blog. Ah, no blog das fadas. O Márcio Silva pergunta quando vai sair um livro de poemas de Caio. Quando alguém me bancar. Então, eu vou publicar esse livro uma hora, um dia. Eu que vou selecionar os poemas, inclusive. Eu tenho o livro. Tá, ok. Achou? Tá. Achei. Esse saiu na antologia da Patois, essa antologia Ruínas, que foi publicada em homenagem à reforma do Patuscada. Aí eu mandei esse poeminha. Leia. No rosto, também não tem título, tá? No rosto revelado pelos cromos, o olhar severo contra nós, que o cremos, longínqua, abstrata luz, e a dor, supomos, de saber que jamais entenderemos, que isto que foge a nós é o que nós somos, e o que não temos mais, o que mais temos. Eu tinha lido esse poema. Gostei. Chegou o Ítalo aí. Obrigado. Ítalo. Cheguei na hora dos poemas. Olá. Olá. Você vai falar alguma coisa? Pode. Tá. Você queria falar alguma coisa? Não, tô de boa. Mais um. Quem manda nessa porra? Aonde se consegue encontrar os livros de vocês? O meu? Com você. O meu tá na Caia Ponte. Vem pra Caia Ponte. Corre, não se esconde, vem pra Caia Ponte. Qual que é o site da Caia Ponte? Fala aí. caiaponte.wordpress.com. Comprem livro. Acabou meu gasto. Compre o meu, esse aqui, ó. Terra Trêmula, pontos. Mais pra cá. Não dá pra ver. Aí. Sim. Fininho, dá pra ler rapidinho. Baratinho. Quanto que é? Não lembro. Tem com o vendedor aí. R$25 mais frete. Tem frete? Tem. O frete tá grátis durante a crise do Coronga. Então, é R$25, então. 25 pesos. Comprei na fé. Vamos lá. Compra do Pedro também. O meu, ele tá no site da editora Patois. Eu não sei se vai ser mais fácil procurar pelo título ou pelo meu nome, os dois são muito difíceis. Mas Véspera de Brie. Se você jogar Véspera lá, você deve encontrar. Por enquanto é só por lá. Às vezes eu tenho alguns em mãos também, mas agora preciso reabastecer meu estoque. Na rua e pegar contigo? Hoje em dia só com máscara, né? Com atestado, com álcool em gel. Mas a gente administra. É seguro e necessário, né? Sim. O meu vai com corona junto. Sinto dizer. Provavelmente. Meus bens, muito obrigado por conversar comigo nessa noite de domingo de Páscoa. Feliz Páscoa, gente. Se vocês quiserem pedir a sua maneira, façam isso. Mandem beijos para as pessoas. Beijo pro meu papai, minha mãe, especialmente para você. A dona Idalina, um dia eu vou visitá-la aí em Pirituba. Não, barrado. E eu vou tratar isso direto com ela, porque contigo eu já vi que não adianta. Não vai vir, barrado. Proibido. Poetas aqui não entram. Poesia tem que acabar. Se você é poeta, poesia tem que acabar. Matamos poeta em domicílio. Vem aqui que a gente dá um jeito. Então é isso, gente. Obrigado aí pela palhaçada toda. Prometo que a gente é mais sério. Foi uma delícia. A gente é um pouco mais sério que mentira, né? Não, claro que não. Deus me livre. Mas os livros são legais, gente. Compre os livros que são bacanas. Sim, vocês não vão se arrepender. Feitos com carinho. É isso, gente. Beijo. Tchau. Despede aí, Pedro. Obrigado pelo convite. Eu adorei participar dessa conversa. Foi muito, muito divertida, mas também muito bom falar sobre isso.
poder falar um pouco da escrita e da minha escrita, e ouvir a escrita do Caio, ouvir o Marcelo, enfim, foi uma oportunidade muito boa de manter esse assunto em dia, e entre tantas coisas úteis no dia a dia. E tantas coisas inúteis, né? A poesia entre elas. Mais do que tudo, acima de tudo. Poesia acima de tudo. E que o Ítalo quer falar aí, tá? O Caio tá querendo terminar logo pra assistir BBB. É Já isso. começou o BBB, gente? O que é isso? Babu fica Vai, Babu. Babu. Hashtag fica Babu, gente. Para Fly. Não faço ideia do que seja isso mesmo. Obrigado. Parece legal. Obrigado. Eu sou dessa opinião. Tchau, gente. Comprei um Terra Treu. Muito obrigado por vocês terem topado. Foi muito massa. Por mim, eu ficava mais tempo, inclusive, aqui conversando, ouvindo vocês falarem. Às vezes foi muito divertido. Então, a galera aqui, né, e tá fazendo pergunta toda hora e mandando observações e dizendo Caio é lindo, Pedro é lindo, eu pegaria o Labs. Oxe. Coisas óbvias, né, gente? Vem aqui, então. É pra passar o endereço? Como é que é? Tem local? É pra passar o endereço? Como é que é? Rapaz, se tu quiser, é só responder aí o comentário. Eu sei onde é a casa do lado. Eu sei chegar. Foi muito massa. Vamos combinar essa mesa de novo, fazer uma parte 2 dela. Nossa, vamos. Eu já aceito. Eu já me convido e já marco presença. Pelo que eu entendi, o Coronga vai longe. A gente vai ter parte 3, 4, 5. Vai ter segunda temporada depois. Vai ser tranquilo. É isso aí. Maravilha. Então, beijo pra todo mundo aí. O Labs está se tornando o mediador oficial dos bate-papos da noite. Martelo Lives. Martelo Lives. Alguns recados antes de finalizar, que o Labs deu no início. Enfim, obrigado por vocês estarem aqui em mais uma live. Continuem acompanhando a programação. Amanhã, às 10h30 da noite, vai ter um bate-papo com o Leone, que eu vou mediar. Então, façam perguntas. O Leone é um cara que tem muita história, né, com dos maiores hitmakers do Brasil. E a gente vai focar muito no lado... Gato ainda, né? Gato pra cacete, né? Vamos focar muito no lado literário, né, da formação. Ao Ítalo sem graça. E os livros que ele leu, os compositores que ele ouviu para ele poder trabalhar com a palavra. A gente ainda está fechando mais bate-papos durante a semana, mas até amanhã eu já estou soltando vai ter uma quinta-feira imperdível, engraçadíssima. E assim, muito interessante, que vai ser a mesa de trocadilhos na literatura, com o Henrique Rodrigues, o Léo Cunha e o André Ricardo Aguiar. Vai ser uma mesa Jesus! Nossa, já tô lá, já tô assistindo. Quem acompanha o Trocadilhos de quinta tem que assistir essa mesa de quinta-feira, vai ser maravilhosa. Estou aí. E a gente tá fechando mais bate-papos durante a semana, então acompanhe. Quem quiser assinar Carnavalham, inclusive lá, tem 5 livros do Marcelo Labs como recompensa para esse mês. Mas a gente já fechou mais 5 livros do Ayrton Souza e mais 5 livros do Rafael Fernandes, que vão compor outras recompensas também. Então, os escritores estão entrando em contato para colocar os livros como recompensa. Então, se você for lá na fanpage do Carnavalham, clicar em cadastro, pode assinar alguma recompensa. Todo mês você vai ganhar recompensa e você ajuda a manter a página viva. E a nossa ideia é cumprir as primeiras metas para a gente tanto manter o projeto vivo como contratar artistas que estão sem renda. A nossa ideia desde o início é essa. É fazer com que esse financiamento dê certo, para a página se manter viva e contratar pessoas que estão sem renda para trabalhar com a gente. Então, me contrata aí, Pedro. Me contrata. Eu faço lives. Marcelo Lives. Deixa a gente conseguir as primeiras metas. Então, assinem a Carnavalham, que além de vocês continuarem contribuindo para essa produção de conteúdo continuar constante, você ainda vai ajudar a gente a sair desse período difícil de pandemia.
E, enfim, muito obrigado mais uma vez. O bate-papo foi incrível, os meninos. Nossa, acho que foi uma aula de muita coisa, inclusive de espontaneidade. O Caio estava super nervoso. Deu muito bem com as câmeras. O Caio começou a ensaiar de manhã, até postou foto no Instagram. Estava ensaiando para a live. Tem que ensaiar, gente. Eu sou um artista comprometido. Artista Caio, a hora que acabar a crise do Coronga, tu vem me visitar e traz o Pedro junto. Oxe, demorou. Lógico, Obrigado, bora. Vamos de avião, de busão, de patinete, o que for. Só venham. Tô O esperando. Labs Demorou. Vocês estão vendo o Labs não me convidou. É porque, né? Quem pode, né? Tu não me convidou por quê, meu irmão? Só porque eu sou do Porque tu mora Piauí? no Piauí, né, velho? É longe pra caralho. Vai se Mas tá fuder. convidado também, é só chegar. Todo mundo aí, é só chegar aqui. Vem pra São Paulo, faz uma ponte aérea, a gente vai junto. Então, um beijo, gente. Beijo, foi um prazer. Fica Até a bravo. próxima. Chama aí. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Vamos sair desse negócio agora, ficar preso aqui pra sempre. Esse Black Mirror.